iniciar mais uma aula de geografia falando sobre a globalização. A globalização é um processo de interligação e interdependência entre as diferentes sociedades e resulta em uma intensificação das relações comerciais, econômicas, políticas, sociais e culturais entre os países, empresas e pessoas. E quando nós falamos de interdependência, nós estamos falando da dependência mútua, ou seja, é eu dependendo de vocês e vocês dependendo de mim. Esse fenômeno é possibilitado pelo avanço de técnicas com destaque para os campos das telecomunicações e dos transportes. Ou seja, o processo de globalização na atualidade não seria possível sem o desenvolvimento de tecnologias avançadas em transporte e comunicação. Uma das questões mais interessantes para poder entender a globalização é que um dos principais aspectos desse processo é a competição. A competição entre empresas, entre pessoas e até mesmo entre países, onde cada um tenta se gerenciar melhor. E como nós sabemos, no mundo capitalista, quem consegue se adaptar melhor à realidade, consegue lucrar mais e conseguir maior espaço. A expressão globalização foi criada na década de 1980. No entanto, não podemos dizer que ela seja um processo recente, uma vez que teria se iniciado ao longo dos séculos XV e XVI com a expansão marítima europeia, que iniciava uma era de integração plena entre os continentes europeus e as demais partes do planeta. Desde as grandes navegações, a história da humanidade acaba se alterando, porque nunca antes havia uma interligação mundial. A América, antes das grandes navegações, não conhecia a Europa. A Europa não conhecia também outras partes do mundo, como a Austrália, a Oceania, de uma maneira geral. Ou seja, a partir daí nós vamos ter uma ligação muito forte entre as várias partes do mundo, com circulação de mercadorias, pessoas, culturas, entre outras coisas. Por outro lado, foi apenas na segunda metade do século XX, ou seja, de 1950 em diante, que esse fenômeno entrou em sua forma mais consolidada, ou seja, mais conhecida, como nós observamos atualmente. Alguns autores costumam diferenciar globalização de mundialização, afirmando que esse último termo corresponde ao início da expansão comercial colonial, ou seja, a mundialização, e que o primeiro seria propriamente a integração mundial em tempos mais recentes. Assim, teríamos a globalização como algo mais atual e a mundialização como algo relacionado ao colonialismo do século XVI. Divergências à parte, podemos dizer que o mundo só alcançou o nível atual de integração graças ao desenvolvimento realizado nos âmbitos de transporte e comunicação. Assim, é importante destacar que a globalização na atualidade ela não seria possível se não houvesse o barateamento dos meios de transporte e comunicação, bem como esses meios de transporte e comunicação se transformarem mais eficientes do ponto de vista da circulação de informações e de mercadorias. Esses meios de comunicação e de transporte são importantes por facilitarem o deslocamento e a rápida obtenção de informações entre pontos remotos do planeta, coisa que seria impossível há algumas décadas atrás. Antes da comunicação via satélite, do telefone, as coisas aconteciam e levava-se muito tempo para que você soubesse. Tais avanços, por sua vez, ocorreram graças à terceira revolução industrial, também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional, que propiciou o desenvolvimento de novas tecnologias, como a computação eletrônica, a biotecnologia e inúmeras outras formas produtivas. Outro fator que também pode ter sido uma das causas da globalização é o desenvolvimento do capitalismo financeiro, a fase do sistema econômico marcado pela fusão entre empresas
e bancos e pela divisão das instituições privadas em ações. Assim, as empresas conseguem acumular mais capital e conseguem adquirir dinheiro para maiores investimentos nas bolsas de valores, já que a divisão da empresa em ações, virando sociedade anônima, facilita a aquisição de capital para que ela possa crescer. Ao mesmo tempo, muitas empresas acabam se fundindo, buscando maior competitividade, como falamos antes. Um exemplo é a própria Fiat, que se juntou com a Chrysler e a Jeep. Também temos a Peugeot e a Renault. No Brasil temos o exemplo da Ambev, que acabou se internacionalizando. Outra curiosidade é a junção entre a Sadia e a Perdigão, que fundou a Brasil Foods S.A. Ou seja, é uma tendência do mundo globalizado, fusões e integrações de empresas no sentido de se adaptarem melhor ao mundo cada vez mais competitivo. Hoje em dia, o mercado financeiro, por meio das bolsas de valores, operam em redes internacionais, com empresas de um país investindo em vários lugares, avançando o nível de interdependência econômica. Não podemos querer o mal de um país, seja ele China, Estados Unidos, Rússia, os países da União Europeia, porque há uma interligação e interdependência entre esses países. Se a economia de um país não vai muito bem, no mundo globalizado a tendência é que ele afete com maior ou menor intensidade outros países. Um exemplo prático é o preço de produtos básicos da alimentação, como o trigo. Se um país ele tem quebra na produção de trigo e ele é grande produtor de trigo, o preço internacional ele acaba sendo afetado e a produção de alimentos derivados de trigo sobe na maioria dos países do mundo. Da mesma forma, temos a produção de cana-de-açúcar, ou seja, todos aqueles produtos que são commodities e são negociados nas bolsas de valores, são cotados internacionalmente e afeta diariamente a vida das pessoas. Por isso, às vezes, observamos o preço da gasolina subir ou descer por conta da cotação internacional. E muita gente questiona, se nós produzimos gasolina, por que existe esse negócio do preço subir ou descer dependendo da cotação internacional? Isso acontece porque o mundo é globalizado. Quer queiramos ou não, há uma dependência disso. Por mais que os governos tentem equilibrar, tentem colocar dinheiro para segurar o preço, eles vão sofrer a influência do mercado internacional por conta dessa interligação, por conta da dependência que um país hoje tem do outro na compra e venda de diversos produtos. Nenhum país no mundo globalizado é independente, é isolado para conseguir fazer tudo sozinho. E o curioso é que quando falamos do processo de globalização, quando um país se isola, a tendência dele é crescer menos, é ter maiores dificuldades para gerenciar suas coisas internas. Então a globalização ela veio também nessa perspectiva de dinamizar as formas de relações internacionais, internas e facilitar a vida das pessoas de uma maneira geral. Com essa facilidade em termos de movimentação e comunicação em níveis internacionais, é possível observar que, com a globalização, as distâncias e os obstáculos geográficos tornaram-se menos determinantes em termos de facilidade para a concretização dos negócios. Não interessa se uma calculadora que custe R$ 2, R$ 5 foi fabricada na China e percorreu 10 mil quilômetros para chegar aqui. Ela vai chegar a um preço barato porque o transporte barateou ao longo dos últimos anos. Por isso, a expressão compressão espaço-tempo, pois o mundo teria ficado menor diante da rapidez das informações, que, consequentemente, tornou o tempo também mais rápido, sobretudo durante as seguidas inovações tecnológicas. As informações circulam muito rapidamente. As coisas também estão circulando de forma mais rápida. A título de comparação, a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal sobre o descobrimento do Brasil, descobrimento entre aspas, a chegada dos portugueses em terras tupiniquins, levou alguns meses para chegar ao seu destino, ou seja, em Lisboa. Em 1865, o assassinato do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, foi informado 2 semanas depois da Europa.
Já em 11 de setembro de 2001, os atentados terroristas às Torres Gêmeas do World Trade Center foram acompanhados em tempo real, com o mundo vendo ao vivo o desabamento dos prédios. Ou seja, as coisas hoje são muito imediatas e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque da mesma forma que o mundo é imediatista, nós seres humanos também acabamos sendo muito imediatistas e isso vem causando um problema sério nas pessoas que vem crescendo ao longo dos anos, que é a ansiedade, ou seja, a necessidade de ter as coisas imediatamente. E nós sabemos que nem tudo, mesmo no mundo globalizado e tecnológico, acontece imediatamente. Vale lembrar que levamos 9 meses, pelo menos a maioria, para chegar ao mundo depois da gestação. Muito bem, gente, essa foi nossa primeira aula sobre globalização. Até a próxima!